Todo mundo fala sobre agentes de IA, mas poucos explicam como realmente funciona. Então, nesse vídeo, nós vamos construir do zero um agente de IA aqui com o Claude Code, beleza? Então, aqui na minha tela, nós estamos aqui com o Claude Code aberto, tá? Então, aqui nós vamos começar realmente do zero. Então, o Claude Code está aqui, estou usando o Visual Studio, tá? E, basicamente, nós vamos criar uma pasta do zero, beleza? Então, vou aqui, ó, em Open Folder e vou criar um projeto aqui do zero. Vou pôr aqui YouTube agente de IA, beleza? Então é isso que nós temos. Uma pasta em branco, nós vamos realmente começar do zero a construção desse agente, beleza? Então vou clicar aqui no plugin do Claude Code, onde ele dá início aqui, e aí, de ele carregar, ó, ele pergunta aqui se você confia nessa pasta que eu acabei de criar. Então vou apertar aqui o 1, e aí ele vai dar início ao Claude Code. Enter. Aí eu dou aqui um Cloud. Ele pediu um Enter, beleza. Então ali, em vez do 1, precisava dar um Enter. Carregou aqui o Claude Code. Eu vou mudar já, lançou o Sonnet 5. Então a gente vai aproveitar o vídeo para fazer 2 em 1. Vamos aí construir um agente de planejamento de conteúdo, pode ser? E aí, vamos já mudar o modelo aqui, ó, /model. Nós vamos mudar aqui para o Sonnet 5, ó. Ó, já é default, certo? Oi, Claude. Estamos usando o Sonnet? Vamos perguntar. Eu não lembro se tem que... Ó, já tá no Sonnet. Às vezes tinha que fechar e abrir, beleza? Então, estamos usando o Sonnet 5, que é o novo modelo que a Anthropic lançou ontem. Eu tô gravando esse vídeo dia 1º de julho, lançou ontem o Sonnet, nós vamos fazer a estreia dele aqui, beleza? Então, qual é o conceito, né? Nós temos aqui o Claude Code rodando. Ele tá aqui em um formato chat mesmo, tá? Como se fosse no navegador, tá? Mas nós estamos aqui dentro do meu PC usando o Cloud, beleza? Então tem uma pasta vazia. E aí, como é que é o conceito, né? O conceito a gente vai criar, o próprio Cloud, né, ele vai começar a construção aqui de pastas de arquivos, né, principalmente do Markdown, né, que é o .md, e ele vai construindo aqui esses lembretes, essas marcações e as linguagens para a gente configurar, beleza? Então aqui, ó, quero construir com você um agente de IA que faz planejamento de conteúdo para a minha marca. Como podemos começar? Então aqui é importante a gente desconstruir um conceito que é assim, o que você não sabe, pergunta para o Claude, entendeu? Então aqui eu estou simulando como se eu não soubesse construir esse agente e ele vai dando aqui todas as instruções. Ó, legal, antes de sair codando, deixa eu entender o que você tem em mente. Vou dar uma olhada rápida nas pastas de projetos para ver se já existe algo. Então ele vai lá olhar a pastinha, não vai encontrar nada, eu realmente não sei se ele vai olhar as outras pastas que eu tenho, tá? Mas aí ele vai fazendo esse trabalho dele mesmo pesquisar, tá? Ó, pasta vazia começando do zero. O nome da pasta YouTube, a gente já sugere que talvez o foco seja conteúdo para o YouTube. Precisa entender algumas coisas para propor a estrutura. E aí ele começa a fazer perguntas, ó. Como a gente vai ser usado no dia a dia? Assistente aqui no Claude Code, ó, um conjunto de instruções e skills, é isso que a gente quer construir mesmo. App Web não e automação por enquanto não, tá? Muito importante no conceito de agente, realmente o agente ele trabalha de forma autônoma, né? Então, por exemplo, o nosso agente, todo domingo à noite ele faz uma pesquisa e retorna algumas novidades do mercado para fazer a leitura na segunda. Então, assim, a ideia de um agente é realmente ele fazer coisas sozinhas, tá? Então aqui, como a gente está construindo do zero, a gente vai construir essas instruções, esses prompts e depois ele vai virando mais autônomo, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, assistente. Escopo, ó, qual a marca, né? Então, como ele tem o conceito de alguns trabalhos que eu já fiz, ó, agência Natu, cliente da agência, ó, pode ser de um cliente da agência também, uma ideia boa. Eu vou simular como um cliente da agência, tá? Então, a gente vai construir o agente de um cliente, tá? Cliente da agência. E aí, ó, o que você espera que o agente entregue? Ó, calendário editorial, pautas. Eu posso marcar tudo aqui? Ó, posso marcar, ó. Então, eu quero pauta, análise e o calendário. E vou pôr aqui, ó, depois de tudo isso. Eu não vou deixar roteiros, não. Vamos lá, vamos com esses 3, tá? Importante nesse conceito de agente, a gente ir construindo aos poucos e melhorando esse agente, tá? Então aqui, ó, o legal do Cloud é que assim, a gente entrou ali com o início da construção de um agente, ele vai já criando perguntas para a gente ir elaborando e melhorando esse agente, né? Então, e aí ele começa a construção, ó.
Então tá lá, tá vendo as permissões e consome tokens. Então vamos lá. Baseado nisso, minha proposta de estrutura para você validar é a organização de pasta. Ele vai criar o cloud.md. Todo agente que você vai construir, ele tem o cloud.md, que é um arquivo padrão onde ele vai consultar todas as vezes que você inicia um prompt ou você inicia o agente, tá? Aí ele vai criar a pastinha clientes, ó, o nome do cliente. Ele vai criar o brand.md, que é com tom de voz, posicionamento e persona. Canais, quais canais esse cliente vai suportar. Ele até puxou uma integração do Reportei, que é a nossa ferramenta de relatório. E aí ele vai ter o histórico, onde ele vai guardar os calendários. E ele vai ter os templates, que é o formato de saída. Ele vai criar uma skill, planejar conteúdo, quando chamada com o nome do cliente, puxa os dados de performance recentes, vai lá no Reportei, eu vou até pedir para ele tirar isso, cruza com o BrandMD e gera. Então vamos lá, ó. Para começar, quer que eu monte uma estrutura já pensando em vários clientes ou prefere montar para testar no cliente específico? Não, nós vamos com um cliente piloto. Qual a cadência esperada do planejamento de conteúdo? Planejamento mensal. E aí, depois eu faço a correção. Eu não quero que ele vá no Reportei. O Reportei que ele use depois. Não vou entrar nesse conceito de conectar numa MCP nesse vídeo aqui. Esse cliente piloto já está conectado ao Reportei? Eu vou pôr aqui, ó. Não quero que você consulte o Reportei nesse momento. Não usar. Então ele vai já fazer essa correção. Entendi. Você consultar o Reportei, por enquanto me conta o nome do cliente para eu criar o brand.md. Então, vamos simular aqui um cliente. Eu vou pedir aqui, cara, qual mercado você sugere para eu criar um cliente fictício? Quero testar de formato didático uma empresa fictícia de um mercado e cenário real. Vou pedir aqui para ele. Então nós vamos, imaginar aqui um cliente, um mercado para a gente... Eu pensei aqui em nutrição, mas vamos ver o que ele sugere, que vai ter muito conteúdo, envolvendo nutrição. Ó, skincare, cosméticos, D2C, venda direto ao consumidor, mercado real, tal, social media approve, não sei o que, sazonal. Alternativa mais simples, se preferir, com menos camadas, estúdio pilates, fitness boutique. Então assim, ó, deixa aqui no vídeo algum mercado que a gente vai usando aqui nos conteúdos, mas eu não tô afim de skincare não, fitness, mercado fitness, vamos para o fitness. O fitness podendo ser um nutricionista, deixa eu ver, mercados nutricionista específico. Vamos ver se tem algum. Vamos para o mercado específico, ó. Nutrição materno-infantil. Interessante. Uma nutricionista especialista em materno-infantil. Boa, nem sabia que existia, ó. Eu joguei aqui no Google, aqui na minha outra tela. E maravilha. Então nós vamos criar aqui, imaginando aqui um cliente aqui da agência, nutricionista especialista em materno infantil. Não entendo nada desse mercado, tá? Então nós vamos iniciar do zero aqui, ó. Boa escolha, um nicho rico em conteúdo, bastante nuance de marca. Ó, tom, vamos lá, beleza. Cliente piloto, doutora Marina Ferraz. Maravilha, ó. Ele já dá sugestão, especialista em gestação, aleitamento, introdução alimentar, maravilha, isso aí, público-alvo, mulheres e tal. Então, qual é esse conceito importante do agente, né? A gente vai nutrindo ele de informações, né? Então, assim, dentro da agência, a gente monta um planejamento estratégico do zero. O nosso agente recebe esse planejamento para fazer a leitura. Então, dentro desse planejamento tem vários tópicos, como objetivos, tom de voz, análise SWOT de produtos e serviços. Então, a gente nutre, esse agente com informações. Aqui ele está buscando, esses materiais, essas informações. Então, ele trouxe aqui o público-alvo, os canais. Então, é importante você alimentar ele com um planejamento estratégico. Aqui, nesse caso, nesse vídeo, ele está criando, Isso reflete o que tinha em mente, cara, perfeito. Aí ele vai criar o brand.md. Então, perfeito. Vamos com esse conceito, pode construir. Então, vou esperar aqui, acho que ele vai criar as pastinhas dos arquivos agora.
Depois, no vídeo, eu entro em algumas pastas que a gente tem aqui, principalmente da Nato Academy, para você ver um pouco mais elaborado, já com integração de API, vocês vão ver esse conceito. Ó, vou montar a estrutura completa, pasta do cliente com branding, canais, e aí começa a brincadeira. Ó. Então aqui, ele começa a pedir permissão, ó, tal, que ele quer a permissão para criar o arquivo, né? E aqui ele já traz o arquivo, ó. Então no arquivo ele traz, ó, o projeto organizado, ele já traz aquela estrutura que a gente viu, regras do agente, ó, cadência padrão de planejamento, ó, mensal, tudo mais. Então ele já cria o primeiro arquivo. E aí você vai fazendo as aprovações, ó. Aprovou, ele já criou aqui o cloud.md e eu já consigo abrir aqui do lado, ó. Consigo modificar esse arquivo por aqui, consigo pedir para o próprio cloud modificar. Então aqui ele já criou esse arquivo, lá no meu Windows vai ter esse arquivo realmente criado. E ele vai criando os arquivos, ó. Criou a pastinha clientes, ó, já com a doutora Marina Ferraz. Se esse vídeo chegar alguma Marina Ferraz, vai ser legal, mesmo não sendo nutricionista materno-infantil. E ele vai criando aqui, ó, criou o Brand MD da Marina, ó, posicionamento, ó, status, é fictício, é piloto, né? Maravilha. Esse template de saída eu não entendi o que ele vai criar, ele criou o histórico aqui. E agora skill comando que orquestra tudo isso. Ó, criou aqui em template, ó. Aqui é como ele vai exportar, ó. Então aqui no templates, ó, como ele vai exportar o calendário, ó. Data, tal, depois a gente vai mexer nele. E aí é muito importante que assim, né? Como profissional de marketing, muito do que é o seu processo você consegue ir personalizando, né? Então, assim, no nosso caso, ele exporta a planilha do jeito que a gente constrói. Então, você vai dando as informações e os modelos, ele vai criando aqui da forma que você pediu. Ó. Cloud.md tem o contexto do agente e tal. Ó. Para testar, basta reiniciar a sessão do Cloud Code aqui nessa pasta e abrir de novo. Aqui já dá para rodar esse planejar aqui, ó. Que aí, depois que eu reiniciar, vai ter esse comando aqui, planejar conteúdo. Eu vou fechar e vou abrir, que ele vai reiniciar. Então voltou, estamos aqui do zero limpinho, ó. Então vamos lá, ó. Vamos ver se vai ter aqui, ó, planejar conteúdo. Ele já gerou o comando, ó, gerar conteúdo, ó. Já vou rodar o comando, né, que a gente acabou de criar aqui. E aí ele já tem, já vai consultar os arquivos e vai. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro piloto aqui, ó. Ele já buscou, confirma. Só um cliente, ele vai pedir a confirmação, não é histórico anterior, ó. E aí o bom do conceito do agente é que assim, ele vai consultando todas as informações que você mandou, né? Então, é como se tivesse limpo, né, a janela do chat, mas ele foi nos arquivos que a gente construiu anteriormente e está consultando. Ó, qual o mês de referência? Nós vamos montar para agosto, tá? Há alguma data comemorativa? Ó, boa, confirma. Ó, ele pergunta e vai. Considerar conteúdo sobre nutrição paterna. Eu tenho o Dia dos Pais, mas não sei se cabe algum conteúdo, certo? Vamos ver, né? E aí ele vai pensando, tá? Ó, aí pede as permissões e tal. Ó, cabe sim, ó, com o ângulo certo dá pra explorar, papel, blá. Isso aí, ó, né? Isso aí, legal, ó, mas, ó, trouxe até uma ideia aí do Dia dos Pais aí pra nutrição. Tá? Beleza, então aqui, o que é importante no conceito de construção de agentes? Tá vendo que o Cloud, ele vai trazer ideia, né? Aqui é um ponto muito importante, eu não subi um planejamento feito, né, para ele tá criando esse planejamento, ele tá fazendo as pesquisas, né? Então, no conceito de inteligência artificial, os dados são muito importantes. O que eu tô compartilhando com ele, o que eu vou mandar para o Cloud, é importante ele ter esse conceito por arquivos ou por informações. Como eu não mandei essas informações, ele tá pesquisando, ele tá construindo, tá? É algo para ser revisado, é algo para ficar de olho. No nosso caso, a gente cria um documento, que é o planejamento estratégico, é o documento de leitura e de consulta, ele começa por ele e aí ele não foge daquele planejamento para construir conteúdo, tá? Ó, vai montar a análise e aí vamos ver o que ele vai produzir aqui. Então fui buscar um cafezinho, né, naquele conceito que a IA trabalha para mim, enquanto você toma café, né? E ele tá lá construindo esse calendário, tá? Então nesse vídeo você vai conseguir criar o agente da tua marca, né? Você pode usar esse conceito para criar o teu agente de conteúdo, né? Você personaliza aqui tudo da forma como você quer, como você fala, como você escreve, e aí você vai personalizando. Toda vez que você abrir o Cloud Code, você vai poder produzir conteúdo para tua marca muito mais rápido e efetivo, né? Então aqui ele trouxe aqui, ó, cabe assim com o ângulo, ele criou aqui, ó, mitos e verdades, fruta ácida antes de um ano faz mal, boa. Sinais de que o bebê está pronto para comida sólida, legal. Amamentação, dúvidas mais comuns dos primeiros meses. Aí ele criou, né? Canal Instagram, YouTube, né?
Papel do pai na introdução alimentar, leite materno fraco existe? Eu trouxe conteúdos legais. Então aqui, você como profissional, você vai personalizando esse agente para você. Olha, esse conteúdo eu gosto, esse daqui não, esse aqui não faz sentido. Então, né, eu como não entendo nada aqui do nutrição materna infantil, ficou bom. Então aqui, se você está criando o agente para você, você tem autonomia de, ó, esse conteúdo aqui do dia 18/8, ó, cara, muito raso, aprofunda. Você pode ter uma pasta aqui, né, dos materiais científicos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você coloca, ó, materiais científicos. Você pode ir criando pastas e colocando arquivos aqui dentro para ele consultar. Quando você for produzir conteúdo, veja a pasta materiais científicos que eu coloquei arquivos lá. Então você vai fechando esse agente para trabalhar o conteúdo, o tom de voz, as pesquisas como você quer, né? Então aqui tá bom, 5 receitas de papinha para congelar, bacana. Aí, beleza, ó. Ele trouxe aqui um resumo, tá? Eu como leigo vou aprovar, tá? Ó, nenhuma promessa de cura, ó, nenhum papapá, ó. Meu, aprovado. Gostaria que você criasse uma planilha com essa pauta. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, e aí ele pede aqui para aprovações, scripts de criação de planilha. Então ele vai fazendo o trabalho dele aqui sozinho, né? Ó, então eu vou salvar a planilha lá na pastinha, ó, vai jogar lá no histórico, ó, vai criar, junta de onde o calendário mensal organizado, maravilha. Então ele vai criar na pastinha, que vai ser aqui, ó, ele vai jogar aqui a planilha, né? Então essa estrutura de pasta, né, que é nesse botão aqui, ele vai exportar, a gente vai poder abrir por aqui. Vai criar gerar planilha em Python aqui. Então, aqui você vai personalizando como você quer a exportação, como você quer o tom de voz. Você pode ir pedindo coisas para ele e ele vai personalizando e vai criando como você deseja. Esse é o grande benefício de Cloud Code, né? Você tem uma pasta da tua empresa, você cria tudo, vai criando conceitos, vai criando memórias ali dentro e trabalha para a tua empresa como você configurou. Ó, planilha criada, ó, essa planilha aqui. Eu vou tentar abrir aqui no Windows, não sei se vai sair no vídeo. Deixa eu abrir aqui, ó. Então na pastinha, ó, o arquivo tá aqui. Depois consigo jogar essa planilha aqui para vocês verem no vídeo. Ó, como ele exportou, tá vendo? E aí você pode personalizar essa planilha também. Isso aqui é uma planilha crua, gerada por ele, enfim, né? Você pode mudar qualquer coisa aqui. Deixa eu fechar, beleza? E aí ele criou, certo? Então, esse é o conceito, né, na prática de construção de agente. Como aqui a gente simulou um cliente de um mercado específico, né? Como você pode construir esse agente para você. Você vai criando esse conceito, você vai nutrindo essas informações e ele vai criando essa forma de produzir conteúdo ou o que for para você, né? Você pode conectar com API, com base de dados, você pode subir planilha aqui para ele consultar, você pode deixar arquivos aqui para ele consultar e ele vai criando como você quer, né? Realmente. Eu vou abrir aqui outro projeto que é o Natu Academy, né? Que é aqui o do canal. Então aqui eu tenho, deixa eu abrir aqui, ó. Então abri aqui o Cloud Code, deixa eu fechar. Então aqui tem, por exemplo, eu estou conectado numa API que faz análise de SEO, de palavras-chave para produzir conteúdo. Eu tenho aqui ó, o manual de identidade visual, que é para ele criar, né? A gente está na construção de carrosséis, então ele consulta esse manual aqui para não fugir das cores e tudo mais. Então eu vou dando informações para ele produzir. Então ele busca numa base de dados de uma API, ele consulta o manual. Aqui tem as skills que a gente foi criando, né? Lá nós criamos a skill de planejamento. Aqui eu tenho o analisador, o pesquisa a pauta, planejamento de conteúdo, o gestor de projetos, porque quando eu planejo o conteúdo, eu mando as tarefas para o meu sistema de projetos, que é o ClickUp. Então vira tarefas para depois eu gravar esse vídeo. Então, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando tem uma tarefa dentro do meu sistema de projetos, onde eu gravo, coloco os vídeos e aí o time vai editando os vídeos até que ele chegue aqui no canal do YouTube. E aqui a gente está na etapa do design dos carrosséis, que ele já criou alguns, né? Então aqui é o arquivo que ele reproduz. Ele criou alguns carrosséis que a gente está validando para poder ir também para o nosso Instagram. Então aqui ele cria, tem mais pastinhas, mais funções, por quê? Esse agente aqui eu estou há uns 3 meses construindo ele, então já está conectado com a API, já tem o manual, já tem skills, então você vai, com o passar do tempo, produzindo conteúdo, criando, né, esse agente, você vai produzindo por aqui. Daqui eu consigo fazer muito mais coisas, construir um site, construir uma landing page, enfim, eu digo que a imaginação é o limite, né, sobre o que você pode construir com o Cloud Code.
tá? Então é isso, né? Nesse vídeo o objetivo é a gente construir do zero, né? Nós construímos aqui o nosso agente, né? Inicial, e como você pode aí perder esse medo de construir os agentes aí para tua empresa, para tua marca e para os seus clientes, beleza? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like, se incentiva muito a produzir mais conteúdos e fica de olho aí quem se inscrever que novos vídeos vão sendo notificados aí para você no YouTube, beleza? Obrigado, os links estão aí embaixo de referência, tamo junto, até o próximo, valeu!